Do que adianta ser o sal na terra se a gente não conserva? Do que adianta ser a luz do mundo se a gente não ilumina? Essa semana eu fui num congresso da igreja e eu servi lá como voluntário. E era um congresso que discutia possíveis ações sociais que a igreja pode tomar. Se você quiser saber mais sobre essa discussão, pesquisa aí depois Pacto de Lausanne. E, e por enquanto que eu ouvia, como eu fui voluntário, eu ouvi um pedaço, depois eu fui ajudar na cozinha. E ajudando na cozinha eu conheci duas pessoas que me chamaram muita atenção. Era um rapaz chamado Davi e uma mulher chamada Dona Maria. Elas me chamaram muita atenção, essas duas pessoas, especialmente porque, de algum modo, eu acho que eu vejo elas como possíveis alvos de ações que eu acredito que a igreja deveria tomar, mas não toma. E é por isso que eu comecei com as perguntas, né? Do que adianta a gente ser o sal na terra se a gente não conserva? Do que adianta ser a luz no mundo se a gente não ilumina? E eu digo isso porque às vezes eu acho que a gente eventualmente caiu numa ideia de tentar ser melhor do que o mundo. E aí eu vou me explicar. Eu me incomodei um pouco com a realidade daquele rapaz. E aí eu preciso te explicar sobre aquele rapaz, né? Eu tenho 24 anos. O Davi tem 23. Só que o Davi tem dois filhos. Davi não terminou o ensino médio. Davi não faz a mínima ideia sobre essa parada de internet que eu fico conversando com vocês aqui nesse canal. Aliás, eu tô meio sumido, mas eu você vai ver com esse vídeo que eu tenho um bom motivo para voltar. Não faz a mínima ideia dessa parada de internet. Davi é garçom e cobra R$ 200 na diária. Essa é a realidade do Davi, beleza? E, e eu não sei, começou a me incomodar, assim, de algum modo, é, o evento, a situação como um todo. Porque quando eu tava lá ouvindo as pessoas falando, as pessoas diziam algo do tipo: nós precisamos levar essa discussão de ações sociais da igreja para todo mundo e tal. E não acho que tá errado, tá certo, tem que levar mesmo. Mas ao mesmo tempo, tem duas pessoas ali na cozinha que não fazem a mínima ideia dessa parada e que eventualmente poderiam ser ajudadas se a igreja pensasse mais em ações sociais. E veja, não é só uma ação social com a base completa da pirâmide, a linha da miséria absoluta. E eu digo isso porque tem uma frase de um cara chamado Glauber Rocha. Na verdade, essa frase não é dele, essa frase está dentro de um dos filmes dele, um filme, se não me engano, chamado Terra em Transe, de 74 ou 84. Nesse filme ele fala, um personagem fala assim: a caridade adia a miséria. Essa frase para mim ela é muito forte porque o que está querendo dizer é que se tem uma pessoa que passa fome e você dá um prato de comida para ela, amanhã ela tá com fome de novo, precisando de um prato de comida de novo. Então, a ideia dele é mais que, em vez de apenas dar o prato de comida e matar a fome daquele dia, a gente precisa fazer algo para que aquela pessoa pare de ter. A gente precisa fazer algo para que aquela pessoa pare de ter fome. Eu não acho errado a igreja contratar o Davi por R$ 200 a diária. Eu acho errado a igreja não fazer nada para o Davi sair daquela situação. É isso que eu quero dizer com a luz que não ilumina, entende? O sal que não conserva, né? É porque se ela deixa de fazer isso, e veja, eu tô dizendo que as igrejas como um todo não fazem isso porque eu trabalhei em muitas igrejas, né? Como operador de câmera. E, e se a igreja ela não faz isso, né? Ela não faz alguma coisa para aquele profissional deixar de exercer aquela função e exercer outra função, onde ele pode ser melhor remunerado, ela perde a possibilidade de virar parte da solução e ela vira, na minha visão, uma engrenagem do problema, entende? Gabriel, o que você quer dizer com engrenagem do problema? Bom, enquanto ninguém faz alguma coisa para que aquele rapaz possa aprender algo, se desenvolver de alguma forma para
não precisar mais da diária de R$ 200, e a gente acha que é suficiente pagar a diária, bom, ele continua vivendo aquela rotina, entende? E é por isso que eu comecei dizendo que, de algum modo, eu sinto que a gente caiu numa ideia de que é suficiente ser melhor do que o mundo. E quando eu digo mundo, eu falo as pessoas de fora da igreja, né? E eu não sei nem se eu realmente me considero um cara muito de dentro por ser bem recente. Mas enfim, eu acho que não é esse o pedido, não é? Quando Cristo fala sobre o esposo e as esposas, por exemplo, ele não fala, vocês esposos, né? Em verdade eu vos digo, vocês esposos sejam melhores do que a média dos esposos. Ele fala algo do tipo, vocês amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, é muito maior, né? Ele não fala assim, olha, acho que se o seu olho direito te fizer pecar, arranca o olho direito, né? Alguma coisa nesse sentido. Observa como, às vezes pode soar exagerado, mas eu penso que acima de tudo, soa diferente. Eu acho que talvez o grande projeto de Cristo para com a humanidade é que fosse evidente, através das atitudes, que você soubesse que aquela pessoa é um seguidor de Cristo. Evidente. A ponto, talvez, ela não precisar falar, não precisar andar com um cordão, uma tatuagem, com o que for. Você talvez visse nas atitudes daquela pessoa que ela é diferente. E eu não sei se quando a gente presta um serviço para a igreja e é exatamente igual a prestar um serviço para uma empresa privada, isso faz da igreja algo diferente, né? Na verdade, eu acho que não. Acho que faz dela uma coisa muito mais parecida, né, com todo o resto do que ela poderia ser. E aí, por enquanto que eu assistia o evento e tudo, eu fiquei refletindo sobre isso. E isso me trouxe um incômodo muito grande. E em algum momento, durante o meu incômodo, eu decidi que nunca mais alguém vai prestar um serviço para mim e eu vou deixar que aquele evento, que ela saia dali pensando, não, prestar serviço pro Gabriel, para qualquer outro é igual. Eu acho que a gente que tem um pouquinho mais de condição precisa fazer algo para que as próximas pessoas, ou as pessoas que cheguem próximo da gente, elas também possam compartilhar dessa um pouquinho mais de condição. E seja o que for, né? Às vezes seja financeiramente, às vezes seja ensinando alguma coisa, às vezes seja o que for. Para e pensa, né? Não é tão difícil. Esse rapaz que é garçom, se ele aprendesse a operar uma câmera, e lá no evento estava lotado de câmera, ele sai de uma diária de 200 para uma diária de 500. Pô, e enfim, eu decidi voltar a compartilhar o meu conhecimento aqui na internet gratuitamente, um pouco por causa disso também. É um pouco pela Dona Maria, é um pouco pelo Davi, especialmente porque eu acho que naquele momento surgiu um desejo no meu coração de me esforçar para fazer parte da solução e não de ser mais uma pequena peça do problema, né? E é isso que eu vou tentar fazer daqui em diante. Tentar ser mais claro possível, vou tentar gravar vídeos melhores para vocês, especialmente porque eu acho que eu quero que esse conhecimento ajude alguém. Talvez ajude alguém como o Davi, talvez ajude alguém como a Dona Maria, e se isso acontecer com uma pessoa, eu já vou estar extremamente feliz. E, enfim, é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Valeu!